Salve, salve, salve pessoal! Mais uma vez estamos aqui todos juntos, mais uma vez para podermos tratar de assunto relacionado à matemática. Então, hoje trazemos a temática relacionada a funções exponenciais. Mas antes que tratemos da função exponencial como ela importa realçar daqui, chama-se função de uma forma geral a combinação, não é? A concordância entre duas variáveis, em que uma variável é variável dependente e a outra é uma variável independente. Já entrando nas funções, quanto à sua classificação, as funções podem ser algébricas, funções algébricas, que as funções algébricas podem ser as racionais, ok? E dentro das funções racionais, vamos encontrar as inteiras e as polinomiais, né? Polinomiais. Ok? E essas aqui podem ser as fracionárias também. Ok? As fracionárias também. As fracionárias também. Que podem ser polinômios. As fracionárias todas são inteiras. Ok? Portanto, também podem ser as funções, podem também ser classificadas por não algébricas. As não algébricas ou as transcendentes. Ok? As transcendentes. Dentro das funções não algébricas ou transcendentes, vamos encontrar as exponenciais, as trigonométricas, as irracionais e as logarítmicas, ok? Então, nós vamos falar de uma das funções não algébricas, no caso, as funções exponenciais, ok? O que é uma função exponencial? Uma função exponencial não é nada mais que uma função de reais para reais com inclusão aos reais positivos. Como é possível? Ok? Uma função exponencial é uma função em que o domínio dessas funções, né, x pertence aos reais. Já a imagem ou o contradomínio dessas funções, x pertence aos reais positivos. Relembrando que as funções exponenciais, elas são geralmente conotadas por y igual a elevado a x. A chamaremos como a base da função. A x chamaremos a variável independente. A y chamaremos de variável dependente. Estamos juntos? Ok. Importa realçar sobre a condição existenciais das funções exponenciais. Por exemplo, a base que é a tem que ser maior de zero. E essa mesma base tem que ser diferente de 1 para que essa função exponencial exista. Relembrando também que quando a base da função exponencial é maior de zero, intrinsecamente está nos dizer que essa função exponencial é crescente. E quando a base é menor de zero, e essa mesma base é menor de zero, e a base é diferente de 1, okay? Quando a base é menor, está nos dizer que essa função é decrescente. Estamos juntos? Ok. De uma forma elementar, nas funções exponenciais, para as classes de base, nós simplesmente nos preocupamos em estudar o domínio e a imagem, e também buscar o gráfico dessa função. Portanto, existe uma particularidade nas funções exponenciais. As funções exponenciais são as únicas funções possíveis que não admitem zero da função. Ok? Por exemplo, se tivéssemos uma função do tipo y igual a 2 elevado a x, estaríamos perante uma função exponencial. Ok? Então, o que é zero da função? Não é nada mais admitirmos, por concordância ou por conveniência, que y é igual a zero. Se y é igual a zero, teríamos que 2 elevado a x é igual a zero. Se quisermos calcular o valor da nossa variável, possivelmente não conseguiríamos, porque não havia possibilidade de elevarmos o zero na base 2, já que estamos perante uma igualdade literalmente exponencial, e também não conseguimos deduzir o 2 para a base 0. Logo, nas classes anteriores, diríamos que não define, ok? Nem que transformamos essa equação exponencial pela sua inversa,
que é logarítmica, diz que o logaritmo de A de B na base A, desde que esse logaritmo é igual a C, será igual a B, só que B terá como quem? A base terá como expoente o nosso logaritmado. Então, essa imagem é essa. Então, podemos transformar essa aqui em logaritmo. Diríamos que teríamos logaritmo de 0 na base 2 igual a x. Só que mesmo assim, ainda não existe que? Exponencialidade e nem tampouco uma equação logarítmica. Porque em definição de logaritmo diz o seguinte: o logaritmo tem que ser maior de 0 e a base tem que ser maior de 0 e diferente de 1. Tomando como ponto de partida essa condição existencial, já que o logaritmo é menor de 0, ou seja, igual a 0, então não existe que logaritmo. Não existindo logaritmo na sua inversa, e não existe também que 0 para equações exponenciais. Certo? Bom. Então, vamos lá trazer um exemplo muito rápido. Por exemplo, determine o domínio, o contradomínio e o gráfico da seguinte função exponencial. Determine o domínio, vírgula, o contradomínio e o gráfico da seguinte função exponencial. Y igual a 3 elevado a x. Ok? Então, vamos buscar a primeira condição, que é o domínio dessa função. O domínio dessa função, tomando como ponto de partida de que a base é maior de 0 e diferente de 1, então, o domínio dessas funções x pertence aos reais. A imagem ou contradomínio dessa função, x pertence aos reais positivos. A linha C, esta função não admite zero da função, ok? E a terceira, vamos buscar o seu gráfico. Para buscar o gráfico, vamos construir uma tabela, onde vamos onde buscaremos possíveis valores de x e possíveis valores de modo que encontramos o valor de y, ok? Tomando como ponto de partida a nossa função, admitindo como o domínio são todos reais, que é uma reta acabada que sai de menos infinito a mais infinito, então diremos o seguinte: se x é 0 para y, quando x é 0, ok? Atribuindo o valor aqui, se onde tem x colocando 0, ok? Teríamos que 1, porque todo número elevado a 0, com exceção ao próprio 0, é igual a 1, ok? É igual a 1. Então, quando x é 0, y é 1. Quando x é menos 1, ou seja, quando x é 1, y é 3. Quando x é menos 1, por exemplo, x é menos 1, a y teremos 1/3. Ok? Por quê? Aplicando o princípio da exponencialização, a elevado a menos n será igual a 1 que multiplica 1 sobre a elevado a n. Ok? Logo, 1 vezes 1 é 1 sobre a elevado a n. O mesmo temos aqui, é 3 elevado a menos 1 será igual a 1 vezes 1 sobre 3 elevado a 1. Logo, teremos que 1 vezes 1 é 1 sobre 3 elevado a 1 é 3. Logo, quando x é menos 1, y é meio. Ou seja, é 1/3, desculpa. Então, a partir daqui desses pares ordenados que nós já encontramos, vamos buscar o seu próprio gráfico. Então, o gráfico, a linha D, o gráfico será. Ok? A origem. Quando x é 0, y é 1. Ok? Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 3. Ok? Quando x é menos 1, y vai ser 0,3, ok? Se aqui temos 0,5, 0,3 está praticamente aqui, ok?
certo? Porque é 1 que divide 3. Vai ser 0, aqui vai ser 3, 9, uma vez, 0,3, ok? Então temos 0,3 aqui. Vamos aplicar as suas coordenadas. Então, quando x é 0, y é 1, aqui. Quando x é 1, y é 3, ok? Aqui. Ok? Quando x é menos 1, y é 0,3, que está aqui. Ok? Está praticamente aqui. Então, o gráfico dessa função vai se repercutir de uma forma crescente dessa maneira. Ela sai, passa pelo ponto 1 e desce para cá. Ok? Relembrando que as funções exponenciais nunca atravessam a margem do primeiro e segundo quadrante. Ok? Então, salve, pessoal. Aqui está o nosso exercício resolvido.